Daniel, que Ei, relaxa, relaxa. Queridas amigas, são sempre a maioria das nossas usuárias, amigas e amigos do STUM. Então, você vai apresentá-lo ou não? Mas é uma coisa fabulosa, porque há muito tempo nós queríamos desenvolver um trabalho completo com pessoas idôneas também, espiritualizadas também dentro da nossa filosofia, né? Fazer o bem sem olhar quem. Então, e a partir de agora, eu calo a boca, começa ele, que é uma máquina, né? E uma pessoa especial, que é o Gabriel, mas é ele que vai apresentar, né, Gabriel? Carioca da Gema. Não, sou paraense. Belém do Pará. Mora no Rio há muito. Mora no Rio há 20 anos já. Sou carioca. Ver o peso, né? É. Perfeito. Está contigo agora. Tá. Olá, pessoal. Eu vou ouvindo. Bom, nós trouxemos hoje aqui meu amigo Gabriel Titã, veterinário do Rio de Janeiro. O Gabriel, ele faz várias palestras em diversos grupos espíritas e também de Umbanda no Rio de Janeiro sobre a espiritualidade dos animais. É claro, como veterinário, ele tem toda a parte técnica que um profissional dessa área tem, mas ele tem o componente espiritual que dá o diferencial. Então ele vem falando bastante, por exemplo, sobre chakras dos animais, a questão do tratamento com os animais, como é que as emoções dos tutores afetam os seus bichinhos de estimação. Então nós trouxemos o Gabriel, aproveitamos que ele está aqui em São Paulo, e vamos entrevistá-lo. Eu e o Sérgio vamos bater um papo com ele aqui, e a gente vai deixar ele falar bastante. Vamos fazer várias perguntas sobre o tema. Fundamental, né? A esposa do Gabriel também está aqui assistindo, a nossa amiga Karen também, o Jefferson, que está fazendo a gravação do programa. Esse é mais um Stumpet. E eu e o Sérgio, a gente já tinha comentado já há tempos que nós gostaríamos de trazer um veterinário aqui no programa, né, Sérgio? Quantas vezes a gente tentou isso e agora finalmente deu certo? E é alguém com conteúdo espiritual também que pode acrescentar bastante na parte técnica para a gente. Gabriel, obrigado por você ter vindo, viu? É uma satisfação, quero começar agradecendo de estar aqui com vocês, porque como eu acompanho todos os programas, então eu ficava dizendo, nossa, quem sabe um dia eu vou estar lá no IPB com eles. Então, obrigado pelo convite. Realmente, nós que agradecemos. Né? Um veterinário com todos esses predicados, sobretudo espiritualizado, onde é que você encontraria? Ô Gabriel, vamos começar já para a gente ganhar bastante tempo e produzir bem. O universo seguinte, como é que você começou o lance, por exemplo, de fazer as palestras nos grupos espiritualistas do Rio? O que te motivou isso? Você era um veterinário convencional, normal, em algum momento houve um start, alguma coisa para o lado espiritual. Eu gostaria que você contasse essa trajetória primeiro, faz favor. Assim, eu já sou veterinário há 23 anos, né? Trabalho na área de clínica, fiz a pós-graduação em cirurgia, anestesia, só que eu sempre não entendi, às vezes no consultório, como é que o animal tinha a mesma doença do dono. E aquilo ali me deixava, eu digo, pô, mas eu nunca aprendi isso na faculdade, né? A faculdade nunca me ensinou isso. E aí eu comecei a achar aquilo ali muito recorrente. E comecei a fazer os estudos há mais de 8 anos atrás, né? E a partir dali eu comecei a não só palestrar em centros espíritas e espiritualistas, mas também dentro de faculdades, dentro de escolas, porque o nosso projeto, o canal Alma Pet, a função dele é levar o conhecimento, a educação. Para quem? Para o maior predador da face da Terra, que é o ser humano. O ser humano muitas vezes erra, ele erra pela ignorância, de não conhecer. Né? Ele acha que tudo gira em torno dele, sendo que ele foi o último a habitar, a cair aqui nesse planeta, né? Então é muita pretensão nossa achar que o planeta é nosso, né? E que nós somos individuais e não que nós somos um grupo, né? Então eu comecei esses estudos e aí as palestras começaram. Foi daí que há um ano atrás nós começamos a realmente fazer o projeto chamado Alma Pet,
né? Que aí nós criamos o canal agora em parceria com a Faixa, que é a Faculdade de Comunicação lá no Rio de Janeiro, que criou a primeira pós-graduação da América Latina em Direito Animal. Que legal isso aí. E é uma faculdade de Direito que atentou para essa questão e criou dentro da grade uma cadeira sobre a espiritualidade dos animais. Porque Notícia boa, hein, Sérgio? nos Estados Unidos, algumas faculdades veterinárias já têm essa cadeira, né? Aqui no Brasil, nós não temos ainda dentro das faculdades de veterinária. Nós temos na USP, aqui em São Paulo, nós temos na Faculdade de Medicina Humana a cadeira de espiritualidade. Nós temos a Uniespírito, né, do Dr. Felipe também, que é uma pessoa extremamente séria, que faz um trabalho maravilhoso. Sabia que ele trabalha muito com a pineal. O doutor Sérgio Felipe é um cara reconhecido mundialmente, fantástico, né, que faz um trabalho maravilhoso. E lá no Rio, agora na UF, em Niterói, eles criaram também, na Faculdade de Medicina Humana, criaram a cadeira de espiritualidade. Então, assim, o movimento está crescendo, isso dentro do que Hipócrates já falava, né, na Grécia Antiga, o pai da medicina, né, dizer que nós somos corpo, mente e espírito. E hoje a Organização Mundial de Saúde já considera que nós somos corpo, mente e espírito, né? O próprio SUS já tem 10 tratamentos que eram considerados holísticos, considerados já no atendimento da rede pública. Então a coisa está crescendo. Então eu fui chamado para ser professor da pós-graduação, depois que o projeto começou a acontecer. O nosso objetivo é expandir essas palestras, ou no viés científico, ou no viés espiritualista, não importa. Onde tiver condição de aonde as pessoas quiserem que nós entrem em contato conosco, geralmente nas nossas palestras. Somos todos pode divulgar mais. Sim, nas nossas palestras, nós sempre que somos convidados, não existe nada que nos remunere com relação a isso. O que é que nós fazemos? Nós pedimos para que as pessoas, se puderem, levem 1 quilo de ração. Nós juntamos essa ração e doamos para instituições que cuidam de animais, para criar uma corrente do bem. Como a gente faz aqui no IPPB também, a gente arrecada ração, a gente tem um grupo que ajuda a manter um abrigo de cães também, que é uma forma de colaborar. Agora, Gabriel, o lance, isso que você está falando, o animal adoecendo com a doença do seu dono, eu quero que você dê bastante ênfase em cima disso, que o animal está psicossomatizando. Como é que é esse lance energeticamente, essa simbiose, vamos chamar assim, o dono, ou melhor, o tutor, e o seu bichinho de dono estimação. não, tutor. Isso, vamos lá. O que acontece é o seguinte, o que o ser humano ainda não atentou é que o animal vem para nos ensinar. Com certeza. Não somos nós, não é o contrário. Mudei pra caramba. Nós somos tão pretensiosos que nós achamos que nós estamos aqui para educá-los. Não, eles que estão aqui para nos transformar. E foi feita uma pesquisa de um cientista alemão, ateu, que ele resolveu medir o padrão vibracional de um animal, né, doméstico. E ele detectou que um animal vibra numa frequência de 528 Hz, que é a frequência do amor. Isso num estado pleno. Né? Então você sai de casa, seu cachorro fica triste porque você não está lá e tal, mas quando você volta, ele te recebe. Se você descer para comprar o pão, ele já também te recebe como se ele tivesse há anos sem ver você. Porque ele sente a sua falta, mas ele não te questiona por que você demorou, o que é que você fez. Ele não tem essa culpa, ele não carrega essa consciência que muitas vezes nos destrói e nos levam às doenças. Né? Então, se um ser desse vibra 528 Hz, que é a frequência de um amor puro, ele absorve, ele vira uma esponja energética. Então, nós que somos inteligentes, nós vibramos de 500 a 28 Hz a 25 Hz, que é o ódio, a raiva, o rancor, a vaidade, todas as mazelas do ser humano. E é aqui que nós ganhamos as nossas doenças. E quando ganhamos, dizemos, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada, foi você, querido. Né? Dentro do seu padrão vibratório, dentro da sua consciência, da sua cobrança, porque é aquilo que eu te falei, a vida é muito simples, as coisas são muito maravilhosas, nós complicamos, nós racionalizamos demais, né? E nós mudamos o nosso padrão vibratório. Então, ele não tem como, por ele lhe amar demais, ele vibrar nessa frequência de amor, ele absorve qualquer energia negativa do tutor. E isso ele não faz se sentindo culpado. Por isso que às vezes o animal está num estágio quase terminal
e ele quer ficar do teu lado, ele quer ficar do teu lado, ele fica ali o tempo todo querendo o teu amor, querendo ficar do teu lado, porque é como se houvesse, e há essa simbiose, né? Aquilo que o cordão de prata, ele não é só entre a sua alma e seu corpo físico, ele é entre uma relação, né, de pessoas, ele é entre os animais, ele é entre a tua família. Essa relação, ela está toda, é uma rede de interligações. Isso que o Gabriel está falando é o que os ocultistas já falavam há muito tempo, alguns espiritualistas, de que nas nossas relações com tudo no meio, projetamos fios. Sim. Que nos interconectam, nos ligam, né? É isso que ele está falando sobre essa inter-relação, formando rede. E às vezes, em relacionamento humano, às vezes ocorre uma ruptura, né? Duas pessoas se separaram, mas uma delas ainda mantém o fio ligado à outra para algo que já acabou, mas que na mente dela ainda não acabou. E aí vem o sofrimento. Isso acontece também em relação à perda do animal, né, Gabriel? Sim. As pessoas hoje, cientificamente provando, né, já foi provado que as pessoas sofrem com a perda de um animal o mesmo sofrimento da perda de um familiar. Né? Porque antigamente eram bichos, hoje são membros da família da gente. Né? A sociedade está mudando. O nosso último programa do canal, quem quiser lá seguir, Alma Pet com Gabriel Titã no YouTube. O último programa nosso, que nós postamos a semana passada, foi isso: do quintal para a minha casa, né? Para a minha cama, né? Então, assim, você entende que existe já, né, uma relação realmente familiar. Né? E a medicina avançou, cientificamente falando, os tratamentos e tudo mais. Então é importante nós entendermos que eles estão conectados. Então, assim, você chega chateado em casa, o Rama vai olhar e ele vai ficar na dele. Daqui a pouco ele chega pertinho de você para absorver. Diz, não, peraí, ele está precisando de ajuda. Por quê? Como ele tem a vidência da aura, da energia, ele sabe que ele pode ajudar o amigo dele. Todos eles têm? Todos. Até o burro, o cavalo, mais ainda. Quando em 2012 foi realizado o Tratado de Cambridge, né, que os 25 maiores cientistas do mundo, neurocientistas, neurofisiologistas, inclusive Steve Hawkins também, assinou o tratado dizendo que os animais são sencientes. Né? A partir do momento que o Philip Lowe, que foi o cientista, o neurocientista que encaminhou, né, encabeçou essa pesquisa, ele disse que a partir daquele momento ele poderia ter indícios, ele tinha indícios suficientes para comprovar que os animais eram sencientes, que eles tinham total ciência de tudo ao redor deles, da existência deles e de tudo mais. E que a partir daquele momento ele poderia afirmar isso, que uma grande parte dos mamíferos, algumas aves e até moluscos tinham essa consciência. E que ele queria mudar os hábitos alimentares deles em decorrência disso, dos resultados da pesquisa, entendeu? Evitando. Então essa inter-relação, claro que o animal, quanto mais evoluído dentro da escala, né, ele desenvolve mais atividade. Agora, Gabriel, a gente estava conversando e você fez a distinção, por exemplo, do cachorro com o gato, né? Como é que o cachorro absorve às vezes do dono, do seu tutor, e como que o gato transforma isso. E desde o Antigo Egito, que já se falava que o gato tinha um poder de magnetismo muito forte, de transformação. Então eu queria que você situasse para a gente essa diferença, como é que o cachorro reage diante das energias do dono, emoções, e como é que o gato transforma isso. O gato, ele já era endeusado no Egito, né? E então, para você ter uma ideia, no Egito eles tinham a seguinte consciência: se você matasse um gato, você poderia até sofrer pena de morte, porque é como se você matasse um amigo. A consciência deles era essa. E daí veio depois a perseguição da Igreja Católica, seguindo, né, para realmente perseguir os gatos pretos, ligando isso à bruxaria então, e tudo isso que eu ia mais. falar, porque culturalmente, né, Sérgio, na Europa, na época da Idade Média, um obscurantismo terrível, até de forma dogmática, houve uma mistura de você pegar, por exemplo, povos que gostavam de animais ou pessoas que gostavam de rituais na floresta e demonizar esse pessoal todo, acusando de bruxaria, e consequentemente os animais associados, né? E aí virou uma coisa muito pesada, e até animais foram mortos em nome de fanatismo religioso, né, Gabriel? Muitos. Existe um livro de um francês que eu até coloquei no material da pós, e eu conto, e tem vários casos de narração. Voltando ao negócio do chakra,
o gato ele tem 9 chakras, 12 chakras. O cão tem 9 chakras, né? Nós temos 7 chakras principais, básicos, né? O cão tem 8 e o gato tem 12. Né? O gato ele tem essa capacidade da transmutação de energia. Então, às vezes, você chega na casa da pessoa e a pessoa diz assim, nossa, esse gato vive dormindo, só dorme. Eu digo, nossa, a energia tá ruim aqui, viu? Eu já vejo que o bichinho está sofrendo ali, transmutando. O cão, ele já não tem muito essa capacidade, mas ele absorve muito facilmente as doenças. Você vê que o cão adoece muito mais do que o gato. A dificuldade do gato adoecer é muito maior do que o cão. E o cão, um dos chakras principais que ele tem estão nos coxins plantares. No meio das patinhas. Das patinhas. Então ele precisa passear, você precisa levar para passear para ele trocar essa energia telúrica. E lá ele descarrega. Enquanto que o gato não, ele tem essa capacidade da transmutação, né? Por causa de características dele. É muito bacana você estudar isso. É aquilo que nós conversamos também, que o gato, o animal selvagem, tem os chakras básicos mais desenvolvidos, porque estão ligados à reprodução, à defesa, à fuga, instinto. Já os animais, quando vêm para o estágio de evolução doméstica, ele já desenvolve o quê? Sim. Os chakras ligados ao amor, ao sentimento, né? E nós, quando viemos para a nossa, tentamos desenvolver. O Sérgio tá contente que o Sérgio tem um gato chamado Zé, tá com 15 anos agora, né, Sérgio? 14, que é um grude com o Sérgio vai meditar, ele fica em cima do Sérgio. O Sérgio mostrou umas fotos, a cara de felicidade do gato. Não, agora não dá. Não tem como mostrar. E ele mostrou umas fotos do gato em cima dele, meditando, a cara de satisfação do gato. E pro Sérgio, hoje você está falando de gato assim, com essa qualidade, pro Sérgio está sendo ótimo. Eu mudei muito para melhor. Por quê? Porque o animal conseguiu fazer com que eu me adaptasse àquilo que ele é, de ser divino também, de passar por tudo quanto é grande, são aspectos sensacionais que nós não temos nem ideia às vezes. Mas quando você convive com o animal e você começa a perceber ele, inclusive entra uma troca. Eu falo, vamos beber? E ele vem beber água, porque não bebe da coisa. Vamos fazer isso, você quer comprar algum negócio? Ele entende perfeitamente. É porque o gato e o cão, eles têm o dom da vidência. Sim. Né? Então, como o pensamento vira matéria, na hora que você pensa em levar ele para passear e ele está olhando para você, ele já está vendo o que você quer. As formas pensamento em volta. Forma pensamento. Então ele já fica animado sem você dizer que está levando ele para passear. E o gato, eu tenho certeza que toda vez que seu gato deita para descansar em você, você pode me discordar ou não, se ele não deita em cima dos seus chakras. Vai. Agora, o Gabriel, além da clarividência que os animais têm, e até instintiva, existe também nos animais um tipo de telepatia, né? De comunicação com seus tutores, um tipo de comunicação que não é mental como o nosso, com diálogo mental, mas algum tipo de telepatia animal, embora isso pareça estranho para as pessoas, porque o animal não pensa como ser humano, mas ele tem formas de conexão que a gente também não tem. Então fala um pouquinho dessa questão da telepatia do animal, que não é o caso do animal estar falando com o dono, olha, eu tô vendo, não é isso, mas a sensibilidade dele captar tudo que o dono está pensando ou sentindo, de alguma forma. Como é que você vê isso? Porque é o seguinte, o animal, ele tem também os guias dele, né? Aqueles que protegem, os mentores espirituais. Né, que são reconhecidos, né, como os devas, né, que são reconhecidos, né, os ófitos, né, que cuidam também desses animais e tudo mais. Então o que acontece? Eles têm os guardiões e são muito mais protegidos do que nós, né? Então existe uma intercomunicação entre os espíritos que cuidam deles e os espíritos que cuidam da gente, os nossos mentores, né? Por quê? Por similaridade, por, né, padrão vibratório. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes eles nos surpreendem na questão das atitudes dele. Né? Nós temos o caso que surpreendeu a comunidade científica da gorila Coco, né, que foi ensinada a linguagem de surdo e mudo. E ela aprendeu mais de 1000
palavras. Só que até então a comunidade científica achava que o animal ele tinha o pensamento particionado, ele entendia xixi, cocô, água, passear e não sei o que, papapá. Quando eles começaram a ensinar e conviver com a Coco virou para a comunidade, para os tratadores e disse assim: eu tenho vontade de morar na selva, voltar a morar na selva, eu tenho vontade de ser mãe. Então ela começou a criar sentenças. E isso deixou a comunidade científica boca aberta. Nunca vi. Não, eu vou te dizer um negócio que vai ficar mais surpreendente. Ela disse o seguinte: o ser humano é idiota. Concordo. Por quê? Porque está destruindo o ambiente onde ele vive. Então, para você ver, é um animal que não só tem inteligência, como tem a consciência de um todo. E ela aprendeu mais de 1000 palavras com gestos. Surdo e mudo. Caramba, e daí completava essas sentenças assim. Isso. Tem a Border Collie lá na Inglaterra, que aprendeu 1000, o tutor dela era um psicólogo aposentado, e o cara começou a treinar o cachorrinho. Ele reconhece 1000 brinquedos pelo nome. Ele diz: olha, eu quero o brinquedo tal. Ele fala, o cachorro vai lá no bolo de 1000 brinquedos e tira o brinquedo. Ele mostra a foto, o cachorro olha e vai lá pegar. Então, assim, o animal ele precisa da educação, da tua dedicação enquanto tutor, para desenvolver o cérebro dele. Pega uma criança e não coloca na escola, o que vai acontecer com ela? Vai ser uma criança limitada. Né? O que nos ativa a nossa inteligência? É o estímulo do estudo. Então, quando você tira o teu tempo e se dedica ao seu animal, ele vai te surpreender. Agora, não, mas meu animal, coitado, não faz nada. Eu digo: como é que é a rotina? Não, eu ponho água, ponho ração, levo ele para dar um passeiozinho, jogo umas bolinhas, acabou. Aí como é que o animal vai desenvolver alguma comunicação com você? Não tem muita interação emocional. Não tem. Quando a Juliana vive falando com o nosso cachorro e bate papo, e ele chama ela, quando começa a escurecer, ele chama ela para frente da televisão, fica latindo para a televisão, porque ele quer ver o gatinho do sétimo guardião, ele convida. Converso muito com o Rama, o Sérgio conversa muito com o Zé, porque, e outra, quem não tem um animal que mora junto, não tem como entender essa relação lúdica. Não tem. Né? Não tem como. Quando você tem um bichinho desse perto de você, é igual filho, você conversa. O Rama, eu dou passe nele com frequência. Ele adora, ele vira a barriguinha, eu dou vários passes nele, né? Eu estou fazendo um trabalhinho de energia, eu meditando, ele senta do lado e entra na vibe também. Os animais em geral são muito sensíveis para a energia, principalmente o cachorro e o gato, que moram dentro da casa, né? Ô Gabriel, algumas pessoas trabalham muito, é claro, ficam o dia inteiro fora e às vezes tem o seu animal, deixa no apartamento ou na casa sozinho o dia inteiro. Sim. E aí volta, a pessoa está cansada naturalmente, toma um banho, come, vai ver TV, às vezes sai até com o animal um pouquinho, mas não tem muito tempo de interação. Você acha que uma pessoa nessas condições deve realmente ter um animal na casa dela, ou é melhor que ela não tenha, porque ela não tem como dar essa contrapartida emocional? O que você acha? É melhor ela ter um animal e deixar ele em casa sozinho, com pouca interação, porque ela não tem tempo, ou é melhor uma pessoa dessas ter mais responsabilidade e nem pegar um animal para não deixar essa defasagem acontecer? O que você acha? Eu acho que se ela não tem essa consciência de que o animal está ali para ajudá-la e para desenvolvê-lo, né? E apenas um bibelô, um brinquedo, né? Eu acho que ela realmente não está sendo tão consciente, ela está deixando de aproveitar a oportunidade. Quem sou eu para dizer que ela deve ter ou não ter o animal? Mas assim, eu acho que ela está tendo uma oportunidade nessa encarnação de ter um professor de amor, de caridade, de compaixão, perfeito, sabe, de interação, de exemplo, carinho infinito, né? Eles dão banho na gente. Com certeza, é amor incondicional. Aquilo que eu falei para vocês do padrão de 528, esse mesmo cientista, ele mensurou animais que vibravam a 1.200 Hz de frequência. Isso é a frequência de um anjo. Então nós estamos perdendo em amor, em carinho, em dedicação para os animais. Existem estudos nos Estados Unidos que provam que algumas espécies de golfinhos são mais inteligentes do que nós, tá? Existe uma espécie de macaco chamado bonobo, que esse macaco, você sabe, o ser humano briga com o ser humano, né? O gorila, o chimpanzé briga com o chimpanzé. O bonobo não briga com outro bonobo.
ele respeita tanto a espécie dele que ele é incapaz de brigar. E o mais importante, ele não escolhe o líder do grupo como... Não, ele não escolhe como o mais forte, o mais poderoso. Ele escolhe aquele que é o melhor, o mais amável, o mais querido por todos. Então, nesse quesito, eles estão acima da gente. Sim. Então, assim, você começa a ver os dados científicos. Eu não estou falando nem de espiritual. Eu não estou nem falando de espiritual, estou falando de científico. Para ver o quanto nós somos tão pequenos, tão ainda primitivos na frente de todos esses seres que são maravilhosos. Então, quem não tem um animal em casa ou não sabe interagir com ele, está perdendo essa oportunidade linda, maravilhosa. Gabriel, a gente estava conversando ontem e você falou uma coisa assim que eu acho fantástico. Para o animal que mora com a gente, nós somos os deuses dele. Sim. Então, fala um pouquinho disso. Por exemplo, o Rama, eu trago o Rama aqui para as palestras e os cursos, ele fica quietinho, ele fica de olho em mim o tempo inteiro. Assim, fiquei hipnotizado. Em casa eu estou sentado lendo algo, ou ele está junto ou ele está de um cantinho, mas está... Como é que é isso? Olha, quando eu faço culto no lar com a Juliana em casa, o Joey vem, pula na cama, ele pode estar agitado, animadíssimo, ele pula na cama, deita e fica dormindo. Ele já sentiu, já sabe que aquela hora, aquele momento, vai ter o culto no lar, ele já vê a presença dos amigos espirituais e ele senta e fica deitado na cama, esperando o culto acabar. A gente coloca água para ele fluidificada para botar na vasilha dele. Então, assim, quando ele começa a entender, né, que ele fica assim, quem tem animal sabe, o teu animal escolheu você, ele fica assim o tempo todo. Ele quer ver como é que está a tua orelha, como é que está a tua boca, o que você está pensando. Ele fica te escaneando 24 horas, porque ele está buscando uma comunicação com você. E você está dando moral para a Netflix, entendeu? Então ele está ali do lado, ele interage, ele vem, ele desenvolve, ele tenta desenvolver com você formas de comunicação. Nós é que achamos que a única comunicação é a falada. Então, se nós achamos que a única comunicação é a falada, então o deficiente auditivo está ferrado, né? Os peixes estão ferrados também, o morcego, que se comunicam todos por sonar. Então, existem milhões de formas de comunicação. Agora, você tem que estar apto a entender o que ele está querendo. Ele está querendo água, ele está querendo comida, porque eles desenvolvem uma linguagem bem específica disso. Por quê? Porque eles te veem como divindade. Então, enquanto você decepciona eles, isso é muito triste para eles. Então, algumas pessoas dizem às vezes que o animal não tem sentimento. É um absurdo isso. O animal sofre, o animal tem depressão. Nosso programa de amanhã vai ser sobre a depressão do animal, né? O quanto o animal sofre. E ao mesmo tempo, nós que vivemos na era de que a depressão é o maior mal do século, um dos maiores salvadores de depressão são os animais. Isso aí é fato. Adote um animal se você está com depressão. Isso, a presença do animal perto, ela traz um ganho emocional para as pessoas, que é uma coisa, só tendo um... Eu tive um amigo esses 3 meses atrás que estava com depressão. Eu digo, adota um cachorro. Ele adotou, agora ele diz, ai meu Deus, bicho, faz o que quer da minha vida. Eu nunca suportei cachorro na cama, eu sempre critiquei minha amiga porque tinha cachorro na cama, e agora eu não sei dormir sem ele na minha cama, e todo mundo diz, que legal, né? Bacana isso, e tá feliz da vida, porque não tem como você se render ao amor incondicional. Ô Gabriel, eu queria que você falasse também, sem citar marcas, né, sobre a questão das rações. Sim, tá? sim. Porque hoje muita gente fala da questão da ração, que muitas vezes algumas rações contêm o rebotário de outras coisas, de animais mortos, como suínos, por exemplo, ossos picados e coisas assim, que se fala que as rações de má qualidade tem muito lixo, muito detrito, muita coisa pesada, muita gordura. Então, que algumas rações realmente fazem muito mal, né? Então eu queria que você falasse isso. Por exemplo, uma ração de boa qualidade, ela é balanceada. Uma ração de má qualidade, por exemplo, tem muita gordura, muita sujeira. Sim. Eu queria que você falasse, sem citar marcas, é claro, sobre essas rações ruins, o que tem, e as rações balanceadas, embora um pouco mais caras, mas o benefício que ela causa para o animal. Na verdade, o cão e o gato, eles têm uma necessidade, como nós temos, de balancear a alimentação. Quando você pega uma empresa séria,
que faz um estudo e faz um balanceamento nesse alimento, você tem um diferencial de saúde para o animal, de pelo, né? Da mesma forma que se você, eu quero que meu animal coma comida caseira e você tem condições de comprar e ter um nutricionista veterinário por trás fazendo um trabalho sério em cima daquela nutrição e faz a caseira, também maravilhoso. O que acontece com as rações que não tem esse compromisso de qualidade é que elas acabam tendo muita gordura e, consequentemente, elas são mais palatáveis, e aí todo mundo diz assim, mas o meu cachorro adora essa ração. Digo, mas essa ração que você está dando para ele é aquele sanduíche cheio de gordura que você come, né, no fast food da vida, mas que não vai te alimentar, né? Vai matar a tua fome, mas não vai te nutrir, né? Então existe uma diferença entre se alimentar e se nutrir, né? Então, assim, o que eu digo para as pessoas, tem animais que têm intolerâncias a algumas coisas, alergias, aí nós encaminhamos, né, para um nutricionista para tentar descobrir qual é. Porque eu tenho uma teoria, não só as crianças estão vindo como índigo, blues e cristais, como os animais também estão vindo mais evoluídos, né? Então essas coisas todas estão tendo um reflexo gigante na alimentação. Agora, nós também não podemos chegar e querer que o seu cachorro vire vegano. Ele precisa de carne, claro. Né? O gato, se você não der carne, ele morre, porque ele tem uma série de necessidades diferenciadas de nós. Né? Nós já buscamos, nós temos uma consciência, nós temos hoje a nutrição que em 30 anos evoluiu muito, trazendo milhões de possibilidades de estudo, de troca, de substituição de alimento. Né? Mas o animal não tem isso. Muito transgênico. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então. Tem uma série de problemas, mas assim, nós precisamos entender que essas coisas fazem parte desse momento que nós estamos vivendo. Mas os animais, eles precisam de uma boa alimentação. Quanto mais você investe numa alimentação de qualidade, menos você gasta comigo e com os colegas veterinários. Gabriel, por exemplo, algumas dicas para o pessoal que está assistindo a gente. Por exemplo, os animais hoje comem ração, tá? Mas não está fora também de questão a pessoa um dia fazer uma comida saudável e passar para eles? Não. Por exemplo, você estava comentando ontem lá no grupo da gente sobre, por exemplo, cenoura cozida, sim, sabe, algumas coisinhas que possam complementar. Complementar. Você pode fazer esses agrados, né? Você pode fazer picolézinho com água aromatizada nesse verão que tá, né? Você pode dar isso para ele, você pode brincar. Às vezes o animal, ele precisa mais do estímulo de você brincar com ele para que ele sinta a vontade de comer do que necessariamente que você está dando para ele comer. Né? Tem um programa nosso que eu pego a ração e coloco num saco daquele de padaria, no papel daquele de padaria, embrulho, né? E jogo. Aquilo é ótimo para o gato, porque o gato está ouvindo barulho, está tentando descobrir a ração, está pegando a garrafinha, está brincando e cai um pedacinho de ração. Isso tudo é estímulo para ele comer. Não necessariamente a qualidade, entendeu? Assim, de eu vou me preocupar com isso ou com aquilo. Claro, uma ração de qualidade vai trazer a mesma coisa. Se nós fizermos uma alimentação balanceada com qualidade, nós também teremos, né? Agora, eu acho que o animal ele tem até uma vantagem que nós não temos. Porque, por exemplo, dentro dos estudos sérios da nutrição animal, você consegue fazer uma ração que tenha a quantidade X e Y de cada microelemento que o animal precisa. E nós não conseguimos isso às vezes. Às vezes a gente come arroz, feijão, alguma coisa ali e não está balanceada a nossa comida. Sim. Mas a do animal está balanceada, entendeu? Às vezes não está balanceada. Às vezes sempre, né? E isso aumentou muito a expectativa de vida do animal, dia né? De feijoada, sábado feijoada, depois tem o bacalhau, mas o bacalhau está assim. É uma alimentação diet, né? Diet um pneuzinho aqui. Gabriel, pegando um tema que é doloroso da gente falar, e eu já comentei muito em outros programas, que é a questão de eutanásia de animais. Esse é um tema duro, horrível, muito espinhoso. Eu conheço pessoas que, com doenças terminais dos seus animais, foram orientadas pelo veterinário a fazer eutanásia com o veterinário ali junto e tal, e hoje algumas estão até se tratando no psicólogo por causa da culpa que ficou e uma série de coisas. Então eu sempre procuro falar aqui sobre imortalidade da consciência, e para que as pessoas não façam isso,
acumular culpa de algo que ela teve que fazer, Sim. orientada pelo profissional de saúde. Isso é uma coisa. Agora, existe o outro lado de um monte de gente que quer sacrificar o animal sem que haja necessidade disso. Comercialmente falando. E existe a pessoa também que não quer lidar com a dor do animal e quer sacrificá-lo, por exemplo. Então tem um momento, de repente, derradeiro em que algumas pessoas tiveram que fazer. Você, como veterinário, já teve que fazer. Já tive que fazer, né? Já fiz. E por favor, eu queria que você falasse um pouco disso, de fazer algo assim por amor, numa condição extrema, ou fugir da relação de dor com o animal numa situação de prova, que também é da pessoa. Queria que você falasse sobre esses temas. Às vezes esse estágio final de vida do animal, ele muitas vezes ele se encontra como um teste para nós, né? Um teste de paciência, um teste de resignação, um teste de eu vou agora ajudar, de aprendizado. Então, claro que esse processo natural nunca é bom ser quebrado, vamos dizer assim. Mas existe realmente uma fase daquele que aquele animal já cumpriu o ciclo de vida dele, e nós não somos os donos da vida, né? A vida está na mão de Deus, e que ele não responde mais às medicações, ele já não tem mais condição, né? E claro que os nossos colegas veterinários recomendam e tal. Então, quando eu acho que tudo, o que difere o veneno do remédio é a dose, né? Quando você faz aquilo com muito amor no teu coração, de dizer assim, eu não quero mais que aquele animal sofra, e nós que acreditamos na reencarnação, nós que acreditamos nisso, quando eu passei por isso em 2015, eu disse para os meus guias, eu disse, que seja feita a vontade de vocês. Vocês têm condições de salvá-lo. Se não for da vontade de vocês, se for o final do ciclo deles, leve, e se eu for merecedor, que ele volte para mim. 3 meses depois ele voltou para mim. Um outro cachorrinho. O meu que é o que veio para passear comigo em São Paulo hoje. Então, assim, tudo, a diferença é o amor que está dentro dessa decisão, né? Decisão de eu quero que faça eutanásia porque eu não quero, eu estou há 4 noites sem dormir, não aguento mais, não tenho mais dinheiro para gastar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é eu, em amor àquele ser que sempre me deu amor, eu preciso tomar uma decisão muitas vezes dolorosa. Só que essa decisão dolorosa, dentro de um entendimento reencarnacionista, nós precisamos entender que ele vai estar pronto. Nós temos que ter um amor, né, àquele ser de uma forma bem maior, tão grande quanto ele teve conosco na vida toda. E não o apego, né? Porque nós sofremos porque nós vemos o apego. O apego nos escraviza, não deixa com que aquele animal fique vegetando pelo apego. Isso é muito ruim para nós, né? O amor ao desprendimento e que aquela alma possa sair daquele corpo que não responde mais a nada e tenha a capacidade de refazimento daquele perispírito e que ele volte para você, esse sentimento de amor é o diferencial. Tá, isso é importante demais para que vocês que já passaram por isso não acumula culpa de nada. Foi necessário, uma prova que você passou, e toca a bola, e se puder arranja outro bichinho para que uma nova jornada... Quem sabe ele volta já, né? Eu sempre falo aqui, Gabriel, você pegando um novo bichinho, não interessa se é o outro de volta ou é um novo, você vai ter que dar amor incondicional, e é sempre legal ter um serzinho da natureza na nossa casa. E eu sempre falo aqui no programa, para não pegar um animal para compensar a perda do outro. Não. Pega, porque é muito legal ter um deles perto. E nós temos 10 milhões. Nós temos 10 milhões de animais abandonados hoje, oficialmente no Brasil. De 10 a 30 milhões de animais abandonados no Brasil, precisando de uma casa. Entendeu? Existe um livro da Marta Sofia, que é uma médica veterinária, colega em Portugal, que ela faz um trabalho de telepatia com esses mentores dos animais, e ela diz que o animal, o que ela acompanhou na parte clínica dela, ela disse que um animal que tenha sofrido uma eutanásia, ele jamais culpou ao dono. Ele só queria ficar um pouco mais ao lado do dono, por amor.
Entendeu? Então isso é muito importante as pessoas entenderem. Ele só quer ficar um pouco mais, que ele possa com você, mas ele jamais vai te culpar, porque ele sabe que esse sentimento, ele consegue ver essa energia de amor, de se despedir, o respeito de você estar ali e não chegar e dizer, doutor, olha, é o seguinte, leva e faz, entendeu? Às vezes isso, o animal sente mais isso do que o desenlace. Ô Gabriel, calculo que você como veterinário, dando plantão aqui e ali, que você tenha que lidar com pessoas totalmente desequilibradas que chegam lá com o animal e quer que você faça um milagre, ou quer que você sacrifique, ou você olhando claramente, você vê que a doença do animal causada pelo dono de alguma forma. Na hora quando entra na sala. Como é que é isso? Essa interação? Por exemplo, a gente conversando com alguns médicos pediatras, eles falam que boa parte dos problemas dos filhos está nos pais, na relação com as crianças. A mesma coisa com os animais, né? Eu digo que nós estudamos veterinário, mas nós não estudamos psicologia, né? Porque realmente os problemas estão nos donos. Né? Eu acompanhei um caso, para você te dar um exemplo dessa simbiose, eu acompanhei um caso de um animal que adquiriu psoríase, que é uma doença autoimune, que o dono tinha psoríase, o animal adquiriu, e aí toda vez que o animal entrava em crise, o proprietário melhorava, o tutor melhorava. Toda vez que o tutor piorava, o animal melhorava, existia uma simbiose entre eles. Né? E assim, na clínica, se eu vejo que existe alguma coisa relacionada a isso, eu tento fazer uma abordagem, dizer, olha, procura fazer um floral, né, no seu marido, no seu filho, uma homeopatia e tal, porque às vezes ele diz, esse cachorro é hiperativo, o que é que eu faço? Eu digo, quem dos dois é hiperativo? Ela disse, meu marido. Eu digo, então trata seu marido que o cachorro melhora. Né? Porque ele cria essa sinergia com o dono, porque é nele que ele escolheu como ser dono, ele vai absorver o mesmo padrão. O meu cachorro, quando brinca comigo, ele tem uma brincadeira totalmente diferente do que quando ele brinca com a minha mulher. Com ela ele deita no colo, ele dorme, nunca ele deita no meu colo e dorme. Nunca, porque ele sabe que a minha energia é 220. Cachorro. 220, ela não, é zen, entendeu? Eu sou zen paciência, entendeu? Então, ele consegue acompanhar essa troca. O Sérgio quer te fazer perguntas sobre floral e homeopatia, né, Sérgio? Ah, Sérgio. É excelente, não é invasivo, não tem contraindicações. Não. Funciona. Sim. Tem florais de tudo quanto tipo, tem florais fortíssimos, caríssimos, são da Califórnia e da Austrália. Mas é tão caro que eu parei de fazer floral. Ô Gabriel, o floral para animal, ele tem uma eficácia realmente? Sim, mas não como uma medicação alopática, né? Tá. Ele leva um tempo para funcionar, mas ele, claro, que funciona. A energia da planta, né? Ela começa a trabalhar toda a energia, né? O corpo energético do animal e modifica sim. E a acupuntura? Também fantástico. Eles têm um sistema nervoso também igual a nós, né? E aí os pontos certos nós conseguimos. Quem que conhece os pontos certos? Porque eu faço a cada 15 dias acupuntura, que maravilhoso. Existem colegas veterinários que fazem especialização em acupuntura veterinária, sim. Os meridianos, tudo. Sim, mais, tudo existe. Existe. Hoje em dia a veterinária tem até psicologia veterinária, né? Tem até psicólogo veterinário. Tem um lugar lá perto de casa, que às vezes eu levo o Rama, lá tem ofurô para cachorro. Sim. Aí depois que ele toma banho, põe ele no ofurô com sais e tal, e fica uma pessoa massageando ele 15 minutos. Imagina se ele quer sair de lá. Imagina. Cadê o Rama? O único medo, o único adendo que eu tenho que passar para vocês é o seguinte, é de nós procurarmos não humanizá-los. Isso é importante, Gabriel. Eu acho que assim, respeitando a natureza do... mas assim, eu vejo gente comprando óculos escuro com UV, proteção UV para o cachorro. Poxa, leva o cachorro de manhã cedo para passear, a patinha dele ali vai sofrer, se tiver calor, ele está com óculos UV, mas ele está com a pata no asfalto quente. Né? Leva no final da tarde, aí compra sapatinho disso, sapatinho daquilo, entendeu? Às vezes você tratar, e às vezes o mais importante, que é o amor, o carinho, a troca, isso não acontece. Né? Não, meu cachorro tem ali um monte de acessório, um monte de coisa, e papapá, e tal, eu dou a melhor ração, eu levo ele para cá, eu ponho ele no hotel quando viaja. Você acha que o cachorro vai querer ficar no hotel? Ele quer viajar contigo.
Né? Ontem eu parei num local para comer e o cara disse assim, eu disse, tem algum espaço aqui, pet para comer? Ele disse, não, ainda não criamos isso aqui. Eu digo, então pronto, eu vou comer com a minha mulher e com o meu cachorro dentro do carro. Né? Porque vocês já deviam ter um pouco dessa mudança. Né? Na Europa, nos restaurantes, um animal é mais bem recebido do que uma criança, um bebê. Né? Por quê? Porque o bebê fica chorando e tudo mais e o cachorro não fica lá na dele quietinho. O dono sabe o cachorro que tem. Né? Então não vou levar um cachorro que vai aprontar num ambiente desse. Né? Já tem spa, já tem locais que um dia um grande dono de uma rede hoteleira recebeu um e-mail de um cara perguntando se ele poderia levar o cachorro dele para se hospedar no hotel dele. E ele respondeu para o cara o seguinte: você e seu cão são extremamente bem-vindos ao meu hotel. Afinal de contas, eu nunca vi nenhum cachorro levar um roupão, uma toalha, um sabonete daqui do meu hotel. Então vocês são extremamente bem-vindos, entendeu? Então assim, existe, né? Existe uma série de coisas em cima disso. Gabriel, e cromoterapia, trabalho com cores, com animais? Deve ser excelente. O mesmo princípio da humana. Né? Você sabe que cada chakra emite uma cor diferente do seu chakra, mas não necessariamente quando aquele chakra está conturbado ali, o movimento dele, o movimento de troca fluídica, você necessita às vezes de uma outra cor ali para que faça com que o movimento do chakra aconteça da melhor forma. Então eles fazem a aplicação da cor exata para o problema que eles detectam, e o Reiki também é maravilhoso, fantástico. O Reiki é fantástico. Todo mundo tem nas mãos uma energia maravilhosa. Esse caso, amor também. Esse caso que aconteceu com o meu cachorro, da reencarnação, como ele desencarnou no final de 2015 com problema renal, 3 meses depois eu acordei dizendo assim, hoje eu vou encontrar o Johnny. Aí eu entrei no Facebook, por entrar, né? E aí eu olhei lá, tinha uma colega veterinária lá em Vitória, que a cadela dela tinha tido 7 animais. Aí eu disse, olha, eu tive essa raça, gostei muito e tal, você se importa de fazer uma videoconferência comigo? Ela disse, não, de jeito nenhum. Aí ela liga, o celular dela estava uns 7 mamando. Eu peguei e disse, Johnny. Aí esse cachorro olhou para trás. Aí disse, me diz uma coisa, ele tem um redemoinho aqui do lado direito. Ela olhou e disse, engraçado, é o único que tem um redemoinho. Eu digo, eu quero esse, moça. E aí ela veio com o marido de Vitória até o Rio, deixou. E nesses 3 meses que ele passou de férias lá em cima, ele tinha destruído a parede da minha sala e o móvel da minha sala. Eu mandei restaurar tudo. Num dia eu saí, quando eu voltei a parede estava destruída, o móvel estava destruído. Ele escolheu o mesmo lugar da cama, eu digo, nossa, e voltou para mim, eu não tinha dúvida. Aí amigos meus, acupunturistas, eu comecei a ver ele se coçar em cima do rim, né? E eu olhava, não via nenhum tipo de lesão de pele. Dos dois lados. Os dois lados. Aí eu olhava, examinava, pô, esse animal não tem nenhum problema de pele, não tem nada. Aí levei numa colega minha lá no Rio que faz reiki, ela disse, Gabriel, a energia aqui está bem congestionada. Aí foi que eu matei a charada de que aquele perispírito não tinha conseguido o total refazimento, né, nesses 3 meses. Então ele teria que estar recebendo reiki para tentar reequilibrar essa energia do campo energético dele, né? Então foram vários os indícios que era a reencarnação dele. Legal. Mudando um pouquinho o tema, o Gabriel, você abriu um canal no YouTube, sim, tá, para poder passar esses conhecimentos, essa parte mais alternativa sobre os animais. Também, Você tem um Facebook também. Eu queria que você desse os endereços para as pessoas poderem entrar lá no seu canal, entrar no Facebook, se comunicar com você também, sabe? Assistir lá os vídeos que você postou. Olha, nós inauguramos há pouco tempo o canal Alma Pet com Gabriel Titã no YouTube. Vai aparecer aí para vocês. Nesse canal nós procuramos levar com a maior seriedade todos os assuntos que envolvem os animais. Não só a questão espiritual, mas a questão de terapêuticas, de novos conhecimentos, né, de experiências da clínica. Eu quero também fazer um trabalho de
de entrevistas com líderes religiosos para saber o que cada religião fala dos animais, qual o conceito que eles têm, né, de trazer os melhores profissionais do Rio ou de outras cidades do Brasil que possam participar do assunto específico. Então eu quero que as pessoas mandem suas perguntas, né, se questionem, mandem foto. Nós temos o Facebook e o Instagram também que vai aparecer aqui para vocês, né, que vocês podem seguir, podem compartilhar para os amigos, e lá você pode mandar foto do seu pet seguidor, né? E nós vamos postar, o Rama já apareceu, né? no Facebook e no Instagram do canal, e estamos à disposição de vocês. Entre em contato conosco para que nós possamos levar a informação. Não existe nada mais importante do que a educação. Isso é o que mais faz a diferença em um país de primeiro mundo e terceiro mundo. Nós precisamos continuar na nossa missão de educar. Nós estamos aqui para educar. Ninguém está criando nada para falar brincadeira e tudo mais. Nós estamos aqui para levar o assunto sério, né? Orientar vocês, tirar as dúvidas. O que nós não soubermos, nós vamos procurar os melhores profissionais para orientar vocês. É um canal realmente no sentido pleno da palavra, para que nós possamos realmente aprendermos, ensinarmos, né, e trocarmos essa ideia sobre o mundo animal, porque é um universo extremamente gigantesco, cada vez mais, né, as pessoas querem e necessitam, e eu tenho certeza que quanto mais você aprender com o seu animal, mais você vai evoluir e ajudá-lo na evolução também. Gabriel, você mora no Rio, tá? Sim. Lá você vai a diversos grupos como convidado para fazer palestras abertas. Sim. Alguém está assistindo a gente lá do Rio, de um grupo, quiser convidar você para fazer uma palestra, você vai, né? Sim, nós vamos viabilizar, né, ver como é que nós vamos conseguir na agenda, né? Eu tenho meus plantões, a minha vida como médico, vamos tentar organizar isso e vamos com o maior prazer. Aí as pessoas entram em contato lá, manda pelo Face, manda pelo canal, Instagram, tá? Procurando pelo Gabriel, a Juliana, nós vamos responder vocês com o maior carinho, maior amor, e vamos até vocês tentar trocar essa ideia. O Gabriel me deu um livro de presente. Eu conheci o Gabriel no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer uma palestra lá num grupo espírita do bairro do Recreio dos Bandeirantes, que é o NEAN. Inclusive agora em abril estarei indo lá novamente. E aí conheci o Gabriel dele, a esposa dele lá também, e depois o Gabriel me deu esse livro aqui, gente. Olha, eu adorei, chama-se Animais e Sociedade, no Brasil do século XVI a XIX, da Ana Lúcia Campora. Animais e Sociedade. É um livro que conta como é que os portugueses introduziram diversos animais que não eram nativos aqui do Brasil na nossa sociedade. Vaca, cavalo, gato, para cá, que aqui tinha uns índios, tinha arara, tinha um monte de coisa. Mas como é que esses animais foram introduzidos do século XVI até o século XIX? É um livro que faz esse histórico muito bom. Muito bom. O livro tem um site aqui, porque não é fácil achar em livraria. Vocês podem entrar no endereço animaisesociedadenobrasil.com. Tudo juntinho, tá? animaisesociedadenobrasil.com. Você pode botar esse link também com o título do livro na descrição, Gerson? O livro é excelente. Comenta um pouquinho sobre ele pra gente. Eu ganhei esse livro do professor Marcelo Turra, que é o coordenador da pós-graduação em Direito Animal lá do Rio. E ele disse: olha, Gabriel, você aqui é uma grande colega nossa que fez esse trabalho de levantamento histórico. E assim, nós até nem tínhamos, eu não tinha nem tanto conhecimento como é que tinha sido todo esse processo evolutivo, né, histórico dos animais aqui no Brasil. Me surpreendeu muito esse livro, né, por todos os dados e a precisão. Ele ali vai descrevendo, né, detalhes por detalhes, ano por ano. Então, assim, é um registro histórico maravilhoso, porque muitas vezes nós temos noção totalmente errada, saber que enquanto estavam vindo vacas, e a partir de 1533 estavam vindo vacas, cavalos, né, esses animais para o Brasil, galinha que o imperador adorava, né, e vinham para o Brasil, nós estávamos exportando índios e araras, que eram vassalos, serviçais, né, nas famílias burguesas europeias. Era chique você ter penas de arara, né, e ter um índio ali como seu vassalo. Então, ainda bem que nós evoluímos. Naquela época você achava que índio não tinha alma, né? Não é? Porque o índio, se você for ver a parte histórica, por exemplo, os índios ali da região do Peru, né,
como é que o português e no caso deles os espanhóis, eles fizeram, eles levavam, isso eu aprendi lá em Machu Picchu, eles levavam espelhos e mostravam para os índios, diziam, olha, sua alma está presa aqui, e aí colocavam o espelho lá no fundo da igreja para que os índios tivessem a curiosidade de ir visitar a alma deles. E dessa forma, como eles eram muito subservientes aos espanhóis, e os espanhóis, o segundo maior assassino, né? Foi o que aconteceu no Peru, né? Só perde, eu acho que para Hitler, né? O genocídio que foi realizado na história. No Peru foi o que? Foi o Pizarro, não é isso? Foi Pizarro que fez, o espanhol, né? Então, assim, ele dizimou, né, o povo de lá, né? Mas aí, como o índio tinha aquela coisa do escambo, de troca pedra por coisinhas e decorativas e tal, eles tinham esse domínio maior com o índio, né? E há 300 anos atrás, nem a mulher tinha alma. Na verdade, o negro não tinha alma. Então, assim, por causa do concílio que foi realizado, a mulher começou a ter alma por causa de um voto de diferença, porque senão, até hoje não teria. Então, assim, graças a Deus, a passos muito lentos, como Chico Xavier sempre falou, que a humanidade está avançando, mas em passos muito lentos, a sociedade tem crescido, né? Aquilo que você sempre fala, e eu concordo contigo, o mundo não está mais o caos que era antigamente. Eu acho que melhorou Existe muito. Existe uma evolução sim, principalmente se você começa a se conectar com o que há de melhor. Você tem possibilidade na sua vida de ter dentro do teu ciclo de amizades pessoas que têm o mesmo padrão vibratório que você. E pessoas que não vão te trazer problema. E às vezes você não, quer ter o melhor teu amigo, aquela pessoa problemática, que não tem uma mente aberta, que vai te trazer, sempre tentar jogar o problema dela para você, e aí você diz, minha vida é uma porcaria. Não, não é uma porcaria, você que está vibrando errado com as pessoas erradas, né? Buscando às vezes o prazer em locais errados. Então você tem que estar sempre conectado com o que há de melhor. Se você conecta com essas pessoas que têm o mesmo padrão vibratório que você, chega um momento que você diz, eu não tenho problema eu não tenho, minha vida está ótima. Né, tá plena, tá feliz, né? Por quê? Porque padrão de vibração total, né? Quanto tempo nós temos aí, Jefferson? 2 minutos? Passa rápido, né? Já vai dar 1 hora de programa. A gente vai, a hora que você quiser vir novamente aqui em São Paulo. Muito obrigado. Ô Gabriel, você, pode vir para a gente falar de vários outros temas. Uma entrevista só não dá para abordar todos os temas, né, Sérgio? E o Gabriel também, hoje, nós estamos gravando aqui, hoje é dia 20 de março de 2019. E nós temos depois a reunião do grupo de estudos com 100 pessoas. E como o Gabriel está aqui em São Paulo, ele hoje vai fazer uma palestra para o pessoal do grupo de estudos aqui, já está cheio, só para o pessoal do grupo, né? E aí, de uma outra vez que o Gabriel vier para fazer uma outra palestra aqui, aí a gente faz uma outra gravação, aborda outros temas, e vocês podem entrar em contato com ele por favor, passa os contatos de novo. Vamos lá. YouTube, Alma Pet com Gabriel Titã. Facebook e Instagram, canal Alma Pet. O nosso e-mail é canalalmapet@gmail.com. Eu só queria deixar para vocês uma mensagem que sempre me emocionou muito. É uma frase que Jesus fala nos livros apócrifos, que muita gente não segue e não dá o merecido respeito, não conhecem. Ele diz uma frase que diz assim: enquanto não tiveres piedade do teu menor, jamais terás piedade do teu maior. Então, façamos por esses irmãos menores que tanto precisam da nossa ajuda. Sejamos mais humanos. Se nós queremos ser reconhecidos como seres humanos, sejamos humanos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Gabriel, obrigado por você ter vindo, viu? Só manda aí com a gente no programa. Obrigado. E pessoal, nós vamos trazer o Gabriel de uma outra vez para falar de outros temas. Manda as perguntas, né? Aprofundar. E outra coisa, o Gabriel, ele tem também todo um embasamento técnico, científico, ele abre o computador, ele tem dados. É que eu falei assim, Gabriel, é melhor a gente bater um papo mais informal do que mostrar dados, né? Porque eu acho mais importante esse lado humano da gente interagir com as pessoas, com a parte positiva em relação aos bichinhos de estimação. Deixar a emoção vir à tona, né? Deixar do que a gente pegar dados técnicos que são importantes para quem está numa área como a sua, ou quem queira pesquisar. Mas a gente está falando aqui em aberto
para pessoas, muitas que perderam o bichinho, ou como lidar melhor com isso, que a proposta do programa é principalmente falar de mortalidade da consciência dos animais, falar de atitudes positivas em relação aos animais, e tudo isso sem doutrinação, sem ficar enchendo o saco do outro que tem uma opção diferente, sem ficar dando palpite na alimentação do outro. Cada um faz a sua, dentro da responsabilidade do que tem, porque senão a gente se torna chato. Às vezes, por um motivo bom, a gente se torna carrasco do outro que pensa diferente, ou às vezes é muito chato na abordagem das coisas. Eu tenho um amigo que é vegano, né? E ele fala, ele tem canal no YouTube também, o Flávio. Ele outro dia me deu um livro com várias receitas veganas muito legais, e ele fala assim: ô Wagner, eu trato essa questão com amor, com alegria, eu enfoco na alimentação saudável, eu não fico falando de morte, eu não fico criticando o outro, meu negócio é falar daquilo que eu amo, sabe? E nesse sentido eu sou vegano, sou feliz, mas eu entendo um mundo que não é assim, e eu estou apostando em cima da alegria disso, desse estado de consciência, mas não há nenhum radicalismo em relação a nada. E tem o contrário também, que é gente sem instrução, ignorante, que às vezes critica a alimentação natural do outro, sabe? Porque ela não entende também. Então isso dá uma celeuma, uma questão de alimentação, parece um time jogando contra o outro. Eu acho isso um absurdo. Nos falta muito amor e compaixão para com o próximo. Eu entendo dessa forma. Porque uma coisa não diferencia o outro, nem é para melhor, nem para pior. Porque Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne. Era católico também. Entendeu? Então, assim, não é o alimentar, mas o respeito, o amor para com o outro. Entender que cada um tem o seu momento. A consciência nasce primeiro e secundariamente o gesto, né? A mudança da atitude. Né? Então aquilo que o budismo fala é o caminho do meio, discernimento. Não adianta dizer eu sou vegano, eu defendo os animais e não falar com seu pai, não falar com o porteiro. O amor, ele precisa ser expandido de todas as formas, de uma forma crística, búdica, né? É isso que eu acredito. Não adianta você levantar uma bandeira e errar numa coisa tão primária quanto a outra. É a mesma pessoa que segue a doutrina e segue aquilo a passos rígidos e não abre o amor e a compaixão e o respeito a todos os outros. Só para concluir, gente, eu inclusive, eu falava isso também, e é claro, isso corre já há bastante tempo, de que o Hitler seria vegetariano, e duas pessoas que estudam bem essa parte me corrigiram e estavam certas. Uma fase da vida dele, né? O Hitler, ele gostava de algumas aves, que ele comia assada, e o Hitler não era vegetariano, mas ele evitava comer determinadas coisas, ele não consumia álcool, ele tinha uma disciplina dele, agora um terror, mas ele era disciplinado. Então, a alimentação dele também era mais, ele não era totalmente vegetariano, mas ele evitava um monte de coisa. E detalhe, por recomendação médica ele passou o Hitler era cristão, por incrível que pareça, e outra, adorava cachorro. Pois é. E ao mesmo tempo era o terror, que foi o terror, um dos maiores terrores da humanidade. Então, só para a gente não ficar radical com coisa alguma, né? O Hitler totalmente disciplinado ali com algumas coisas, e algumas pessoas que indisciplinadas ali, que são ótimas. Então a gente não pode eu tenho uma frase que eu digo assim: como nós somos imperfeitos, procure ser amanhã melhor do que você é hoje. Nós sempre temos alguma coisa a nos melhorar. Sim. Né? E nós temos vários sustentáculos, da qual cada um deles pode ser trabalhado de uma forma diferente. Legal. Sérgio, vamos fechar com você? Kaizen. Kaizen é japonês e fala justamente isso. A cada passo, melhore, faça. E eu coloquei na fábrica, foi extraordinário. Mudou tudo, o clima, etc. Agradecemos, esperamos por nós. E esperamos poder fazer um pouco melhor que eu, do meu lado. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, é a idade talvez, outras coisas. Mas agradecemos de verdade agora a presença e para mim foi uma experiência maravilhosa. Não sabia muitas coisas. Não é que eu não soubesse, mas não tive a oportunidade que tive hoje. Estou feliz, de verdade.